Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Deus poderoso, aleluia. Deus seja louvado. Jesus, Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo 22. Aqui na minha Bíblia tem uma epígrafe que diz assim sobre este capítulo: Davi esconde-se na caverna de Adulão. 1 Samuel capítulo 22. Amém? Eu gostaria que você abrisse o seu coração por conselho de Deus para a sua vida nesta noite. Quando o homem e a mulher abrem o coração para receber a palavra de Deus que vem do alto, ela está abrindo o seu coração para uma mudança de vida, para uma transformação de vida, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre vai produzir algo em nossas vidas. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, que você preste atenção na palavra, medite em cada palavra que o Senhor vai falar para você nesta noite. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. É Ele quem trouxe você aqui nesta noite, porque Ele quer falar com você. Há um conselho de Deus aqui nesta noite. Amém? Vamos ler então a palavra. Diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele, Davi, se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Quando Davi se escondeu nessa caverna de Adulão, há uma razão para ele ter se escondido ali. É que depois que ele ganhou aquela famosa guerra contra Golias, que ele derrotou aquele gigante, o rei Saul quis que ele ficasse junto dele, ficasse ali no palácio e servisse ao rei. E Davi, como era um homem valente, o rei percebeu, afinal de contas ele havia derrotado um gigante que estava atormentando a vida do povo de Deus. Saul, o rei, então chama Davi para servir ao reino, ali no palácio, e ele começou a ir às guerras do rei. Davi começou a sair aos campos de batalha. Porém, meus irmãos, o que aconteceu foi o seguinte: Davi começou a vencer todas as batalhas de uma maneira muito triunfante. E isso causou espanto no povo de Israel, no povo de Deus, e todos começaram a olhar Davi com olhos diferentes, com alegria. Começaram a ver que Davi entrava e saía do meio deles de uma maneira muito, muito graciosa. Viam que Deus estava na vida de Davi. E as mulheres, quando Davi vinha da guerra, as mulheres, está escrito lá em 1 Samuel capítulo 18, e verso 5 diz assim: E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. Ele era um homem prudente. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Ele começou a ser admirado até pelos servos do rei. E com isso, no versículo 7 diz assim: E as mulheres, tangendo os seus instrumentos, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então, diz o verso 8, Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E ele disse, o rei disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. E ele fala assim: na verdade, o que falta a Davi senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Pelo sucesso de Davi nas guerras, e pelo reconhecimento do povo de Deus, pela valentia e bravura de Davi, isso aí
criou uma admiração do povo por Davi e o rei se enciumou. Entrou um sentimento de ciúme no coração daquele rei. E ele que chamou Davi para estar lutando as suas próprias guerras, em vez de ficar feliz com as vitórias que o povo de Deus estava conquistando através da mão de Davi, não, ele se enciumou. Ele falou: para aí, estão me comparando agora a Davi. Falam que eu mato milhares, mas Davi mata 10 milhares. Ou seja, ele faz mais do que eu. Daí entrou um sentimento muito ruim no coração de Saul, ao dizer assim: o que falta para ele se não só tomar o meu lugar aqui? Só falta ele querer ser o rei. Porém, meus irmãos, esse decreto já havia sido dado por Deus, que já havia ungido Davi como futuro rei de Israel. O que nós aprendemos assim, que Deus, Ele sabe de todas as coisas muito antes das coisas acontecerem. Deus tem um projeto na minha e na sua vida muito antes delas acontecerem. Amém? Mas nesse caminho, até chegar o dia dessas bênçãos acontecerem, há muitos obstáculos que vão acontecer. E nesse caso, o principal obstáculo foi a ira do rei Saul. Ele começou a desconfiar, a ter Davi em suspeita. Meu irmão, quando um sentimento dessa natureza entra no nosso coração, nós devemos lutar contra ele. A Bíblia fala que nós não devemos deixar que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração. Porque essa raiz de amargura, ela pode se transformar numa árvore muito grande e contaminar todos os que estão ao nosso redor. Por causa dessa suspeita do rei Saul, muitas pessoas sofreram. Muitos sacerdotes foram mortos, acusados de estarem apoiando Davi. Muita gente sofreu, muita gente morreu por causa de um sentimento que nasceu no coração do rei Saul. Um sentimento de inveja, um sentimento que não é dado por Deus. Eu sempre falo para a Érica, nós temos que lutar diariamente com sentimentos que não provêm de Deus. Diariamente precisamos ser libertos de coisas que nós percebemos que não provêm de Deus. Por causa de um sentimento, muitas coisas ruins podem acontecer. De inveja, de ciúme, de ira. Se houver alguma coisa dentro do teu coração, imediatamente lute contra esse sentimento. Fale para Deus: Senhor, eu quero ser liberto desse mal, porque eu não quero nutrir dentro de mim coisas que vão trazer um prejuízo não só para mim, mas para todos aqueles que estão à minha volta. Amém, irmãos? Mas prosseguindo na mensagem da caverna de Adulão, que eu quero entrar. Diante das ameaças do rei Saul, Davi, ele teve que fugir. Por quê, irmãos? Diz, depois desta palavra, no verso 10 diz assim: e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a sua harpa, tocava a sua harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Veja bem a diferença daquele que está na presença de Deus e daquele que é tomado por um espírito mau. Aquele que está na presença de Deus, ele está com a sua harpa louvando a Deus. Tudo que ele tem louva a Deus. Mas aquele que está tomado por um espírito mau, ele tem na sua mão uma lança. E com essa lança, Saul, por várias vezes tentou colocar Davi contra a parede e transpassar ele com a sua lança. Mas diz a palavra de Deus que, como Davi era muito prudente e andava com prudência em todos os seus caminhos, e Deus era com ele, ele sempre se desviava da ira de Saul. Mas chegou um momento em que ele teve que fugir ali do palácio. Porque tem momentos, irmãos, que nós temos que fugir. A Bíblia diz assim: fuja da aparência do mal. Deus nos deu a capacidade de entendermos o momento de ficar e de sair, de andar com prudência. Nós estamos rodeados, irmãos, de pessoas e de situações boas e de situações ruins também. E Davi entendeu que aquele momento era o momento de se esconder. E daí que ele foi para a caverna de Adulão.
E ali, quando ele chegou naquele lugar, nós lemos aqui no capítulo 22 de 1 Samuel, diz que desceu até ele os seus irmãos e toda a casa do seu pai, e foram ali visitá-lo. Até nisso Deus estava cuidando de Davi. Ele não ia ficar sozinho naquela caverna. Ele recebeu a visita de toda a sua família. Mas além da sua família, meus irmãos, diz ali que se juntaram a ele 3 tipos de pessoas. 400 homens. Entre eles estavam pessoas em aperto, homens endividados e homens de espírito desgostoso. E daqui a pouco eu vou falar algo da parte de Deus para você sobre esses 3 homens. Esses 3 tipos de pessoas que se ajuntaram com Davi. Mas antes, e agora eu vou para os Salmos, livro de Salmos. Porque enquanto esteve na caverna de Adulão, Davi ele escreveu 2 salmos, pelo que a gente entende na palavra do Senhor. É o Salmo 57 e o Salmo 142. Se você quiser achar, Salmo 57 e Salmo 142. Quando eu li esses salmos, esses 2 salmos, eu achei algumas palavras que Davi escreveu nesses salmos, algumas palavras que revelam que ele estava na caverna por um motivo muito especial. Não é que ele estava com medo, ele estava agindo com prudência, mas não era medo. E isso nós vamos descobrir pelas palavras que ele escreveu nesses 2 salmos, enquanto fugia de Saul. Diz o Salmo 57 no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. No Salmo 142, verso 5, ele diz assim: a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Perceba, os irmãos, que Davi estava na caverna, mas ele não estava confiando na caverna, pois ele falou nos 2 salmos: eu confio em ti, a minha alma confia em ti, nas tuas asas me abrigo. Na verdade, a confiança de Davi não estava naquele rochedo, naquelas paredes que podiam escondê-lo ali por algum tempo, mas ele falou: a minha confiança está em ti, o Senhor é o meu abrigo. Então nós percebemos que Davi não estava com medo, ou melhor, ele estava assim, sendo prudente, se escondendo da fúria do rei, mas na verdade a confiança mesmo ele depositava em Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: muitos confiam em carros e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Você pode ter recursos, eu posso ter recursos que podem até nos socorrer em algum momento, mas a nossa confiança tem que estar firmada em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, olhando mais algumas palavras nos salmos que ele escreveu dentro da caverna, ele diz assim no verso 3: ele, Deus dos céus, enviará o seu auxílio. O seu auxílio vem do Senhor. A Bíblia fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, o nosso socorro vem do Senhor. Aleluia. Davi tinha tanta convicção que ele falou assim: Deus dos céus enviará o seu socorro. E ele prossegue no verso 3 do Salmo 57. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Deus opera com misericórdia e com verdade para nós. Aquele que sofre injustiça, Deus entrará com justiça. Aquele que sofre pela mentira, Deus entrará com verdade.
Aquele que está fraco, Deus entrará com misericórdia. Eu não sei o que você está precisando da parte de Deus, mas creia que Deus enviará o seu socorro na sua vida. Deus, Ele age com misericórdia e verdade. Ele levanta o caído do monturo e o faz sentar entre os príncipes. Deus, Ele faz obras grandiosas que nós não podemos esquadrinhar. Deus, Ele muda a vida de um homem. Aquele que confia no Senhor e não confia na força do seu braço, ele vai conhecer o socorro de Deus na sua vida. Aleluia. Talvez você tenha confiado em homens e mulheres, mas eu quero dizer para você: deposita a tua confiança no Senhor, porque é dele que vai vir o socorro, a solução do seu problema. E meus irmãos, eu já avanço para o final aqui da mensagem. No verso 7 do Salmo 57, Davi fala assim: preparado está o meu coração. Ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Vocês já pensaram nisso, irmãos? Um homem estando perseguido, sujeito a morrer nas mãos do rei, pela ira do rei, escondido numa caverna, ele se levanta cheio de fé, bate no peito e fala: preparado está o meu coração. Isso é palavra de quem não está com medo. Isso é palavra de quem quer enfrentar o que vier pela frente. Isso é a palavra de quem confia naquele Deus que ele serve. Dentro da caverna, ele se levanta, bate no peito e fala: meu coração está preparado. Coisa boa é quando o homem tem esta confiança, essa certeza no seu Senhor, e ele fala: estou preparado, estou preparado. Jesus sempre falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você pode estar passando aflição agora, você pode estar passando dificuldades, mas você que serve a Deus, que tem a confiança sua em Deus, você pode falar: o meu coração está preparado. Aquela passagem de Davi ali, não era para ficar na caverna para sempre. Não era para ficar na caverna para sempre. Mas há alguém entre nós aqui que por alguma razão você entrou numa caverna há algum tempo e até agora você não saiu desta caverna. Alguma coisa do passado te magoou, te entristeceu, te frustrou, e você se fechou numa caverna. E você falou: agora aqui eu fico e daqui eu não saio mais. Você falou no seu coração: estou decepcionado, nunca mais a minha vida vai ser diferente. Mas Deus está falando com você que veio aqui nesta noite. Deus tem uma obra na tua vida. E aquele com quem Deus tem uma obra, este não fica dentro da caverna. Deus está te chamando hoje para sair fora desta caverna na qual você entrou. Talvez foi no seu casamento, talvez foi no relacionamento, em algum negócio, alguma decepção familiar, alguém que te traiu a sua confiança, alguma coisa, um sentimento que te deixou mal, até com depressão, e você se fechou nessa caverna. Mas Deus fala para você: hoje é noite de sair desta caverna. Porque Davi estava ali só por um tempinho. Ele falou: a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Tem pessoas aqui que já passou a calamidade e você continua dentro dessa caverna. Dentro da sua mente você não consegue se libertar.
É como você estivesse dentro de uma prisão espiritual. É como se estivesse dentro de uma caixinha fechada e você fala: eu não vejo janela, eu não vejo porta. Mas a calamidade já passou, já ficou no passado. Aquele mal que te aconteceu já ficou para trás. Deus não quer que você fique vivendo do passado. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. É noite de libertação para a tua vida. E diz a palavra que lá naquela caverna se achegaram 400 homens e se ajuntaram com Davi. Ali tinha homens em aperto, homens endividados, homens de espírito desgostoso. Tem alguém aqui que está dentro dessa palavra aqui, entrou aqui nesta noite. O Espírito Santo revela que você entrou aqui de alguma forma que está falando em aperto, endividado ou com o espírito desgostoso. Mas Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra. E Deus está falando com você nesta noite. E diz que essas pessoas aqui, que Davi se fez chefe deles. Sabe como diz aquele ditado lá, quando você tem só limão faz uma limonada? Eram as pessoas mais desprezadas da sociedade. E Davi pegou e falou: vamos reunir aqui, vamos unir as nossas forças aqui. Eu estou fraquinho, você está fraquinho, mas vamos unir aqui, vamos formar um exército. Será que a gente consegue formar um exército aqui? E Davi se fez chefe. E sabe o que aconteceu com esse exército de 400 homens? Eles venceram muitas guerras quando eles saíram da caverna. Deus fala para você: você tem muitas lutas por lutar ainda. Você tem que sair da caverna e lutar as suas lutas. Daí se fala assim: mas aqui é a história de Davi, é a história desses homens, o que eu tenho a ver com isso? Preste atenção. Quando nós chegamos a Jesus, nós não estávamos como Ele, como eles, desgostoso, endividado, espírito desgostoso, em apertos. Mas alguém se fez chefe sobre nós. E não foi Davi, foi o filho de Davi. Hoje nós temos como chefe nosso o filho de Davi, o grande filho de Davi, Jesus de Nazaré. Você está sendo comandado pelo general de guerra. Você está sendo comandado por aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aquele que está diante de você não é um general qualquer desta terra, não. Quem está diante de você e te chamou para lutar é Jesus de Nazaré. Então por que temer? Por que estar com medo? Se Jesus está à tua frente e Ele fala: vamos lutar. Vamos sair dessa caverna aqui, povo. Vamos sair dessa caverna e vamos lutar. Porque Deus é conosco. Maior é Deus que está conosco, que com você, do que qualquer fúria do inimigo que esteja lá fora. As calamidades talvez até passaram dentro da sua mente, da sua consciência, e ainda está lutando contra inimigos. Você está aprisionado nos seus pensamentos. Mas Deus quer usar a sua vida para grandes batalhas.